Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. As minhas mãos eu quero levantar, Diga isso. e em louvor te adorar. E o meu Meu coração coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Amém? Louvado seja Deus. Você que está nos acompanhando em casa, seja bem-vindo. Facebook, Instagram. Que saudade. Boa noite, raio de luz. Ih, meu pai, vocês parecem que não jantou igual eu. Boa noite, raio de luz. Depois vão comer cachorrão. Ô, glória. Né, Rodrigo? Você veio hoje, vai pagar. Que saudade que eu tava do raio de luz. Tava morrendo de saudade. Um monte de gente, morrendo de saudade da carinha de um monte de gente daqui. Louvado seja Deus, né? Um monte de gente mandando mensagem no meu pessoal dizendo: Meire, cadê você? Pode puxar a orelha da Ju. Foi ela que não chamou. É nada, a agenda não estava batendo. Mas louvado seja Deus. E louvado seja Deus porque você está aqui nessa noite. E louvado seja Deus porque você conseguiu vencer eu não sei o que hoje para estar aqui nessa noite. E eu não sei o que você tem vencido na tua vida inteira para estar caminhando com Deus hoje. Ou pelo menos para estar buscando o Senhor nesta noite. Eu já louvo a Deus por isso. Porque muitos pararam. Muitos desistiram. Muitos não continuaram. Sabe por quê, meus irmãos? Porque, infelizmente, nós temos acreditado que aqueles que caminham com Deus não passam por provações e nem por coisas tão drásticas, dramáticas, sofrimentos, agonias, e nós esperamos que caminhar com Deus só seja alegria né? Mas não é verdade. A verdade não é essa. Tanto é que eu vou falar uma coisa para vocês. Primeiro, antes eu queria dizer outra coisa. Eu fico pensando às vezes com Deus, né? Quem conhece bem a Bíblia vai saber o que eu estou dizendo. Mas olha que interessante. Quando a gente abre a palavra de Deus, que você está rezando na sua casa ou aqui no Santíssimo e abre a palavra de Deus, quando cai no livro de Isaías, você fica: ai, que bênção. Você fala: nossa, que bênção, caiu Isaías. Glória, você já lê com entusiasmo. Mas quando a gente abre e cai Jeremias, a gente já pensa: ixi, mas vontade de fechar a Bíblia e abrir de novo. Porque a gente já sabe que vai vir paulada, né? E eu não sei porque quando Deus me chamou a anunciar a palavra, o Senhor falou assim para mim, através da boca de alguns profetas que Deus levantou na minha vida, que eu seria Jeremias. E eu disse assim: mas não, eu quero ser Isaías, né, Beth? Eu falei: não, eu quero ser Isaías. E Deus falava através de outro: não, você vai ser Jeremias. Porque Deus falava assim: você não vai falar aquilo que as pessoas querem ouvir, você vai falar aquilo que as pessoas precisam ouvir. E às vezes isso é muito duro.
Porque hoje a gente vê assim, quando você faz campanha de oração nas igrejas, é assim, 7 dias de cura e libertação. A igreja enche. Enche ou não enche? Sim ou não? 40 dias de bênção da prosperidade financeira. Bufa. E o povo não falta um dia. Eu tô para lançar e ver quem vai vir na campanha. 9 dias de aprenda a carregar a sua cruz e siga-me. Eu vou lançar uma campanha de 7 terças-feiras. Renuncia a si mesmo, vem e segue-me. Será que vai dar alguém? Sei não. Porque infelizmente nós estamos acostumados com um evangelho e uma palavra e coisas que dizem que não, para você só tem vitória, para você só tem bênção, para você tem também e tem muita, glória a Deus. Mas quem caminha com o Senhor também muitas vezes tem derrota. A oração muitas vezes não é atendida, não é porque Deus não nos ouve, mas é porque Deus sabe aquilo que nos dá e aquilo que não nos dá, porque Ele sabe aquilo que vai fazer com que nós caminhemos mais perto dEle. Ele sabe o que dá e Ele sabe aquilo que não é para dar. Muitas vezes eu ajoelho diante desse sacrário e falo: obrigado, Senhor, não pelos teus sims na minha vida, mas pelos teus nãos, porque os teus nãos me mantiveram unida a Ti. E eu sei hoje, enxergo que os teus sims e aquilo que eu pedia tanto e orava ia ter me afastado de Ti. E nessa noite eu queria partilhar um pouco sobre isso conosco. Porque aqueles que caminham com Deus precisam aprender que muitas vezes o filho não vai voltar a hora que você quer. Que muitas vezes aquela doença que você tanto ora não vai ser curada aqui, mas ela vai ser curada quando essa pessoa estiver na glória, aonde Jesus olhou para os seus apóstolos e disse assim: eu estou indo, porque eu estou te preparando uma morada, e lá é o teu lugar. Quando Jesus disse isso, Jesus estava querendo dizer assim: o teu lugar não é aqui, o meu lugar não é aqui. O meu lugar é o céu, e é só lá que eu vou ter alegria plena, a saúde verdadeira. Lá eu vou ter riso, lá eu não vou mais ter pranto, lá eu não vou mais ter choro, lá eu não vou ter lágrimas, lá eu não vou ter lamento, lá eu não vou mais ter saudades, lá eu não vou ter traição, lá eu não vou mais ser enganado, lá eu não vou ficar perdido, lá eu não vou ter angústia, lá eu não vou ter dívida para pagar. Só lá no céu, porque aqui na terra nós estamos passando por uma grande provação e nós precisamos entender: a minha casa não é aqui, tem uma morada que Jesus Cristo já comprou para mim e ela é lá no céu. A minha casa não é essa, a vida que eu quero viver e lutar não é aqui, é lá. E lá não vai ter nada disso. Lá vai ser glória, glória, glória. Você crê nisso? Sim ou não? Eu também, amém. Você que trouxe a palavra de Deus comigo, pega lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo, vamos ver, 26. Capítulo 26, versículo 36. No Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 36. Uma palavra para esses tempos que a nossa igreja vive, que é o tempo da quaresma, tempo de voltar para Jesus, tempo de nos converter, tempo de mudar o nosso caminho. E ele diz assim: retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane, e disse-lhes: assentai-vos aqui,
enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: meu pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os seus discípulos e o encontrou dormindo, e disse a Pedro: então não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, porque senão entrareis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou dizendo: meu pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu beba, se faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhe: dormi agora e repousai. Chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeira coisa dessa passagem, aqui Jesus começa a narrar a sua angústia. E ele começa dizendo que ele está com todos os seus, mas naquele momento ele chama 2 e fala para eles: vamos subir um monte comigo. E eles vão subir o monte com Jesus. E quando Jesus chega lá, diz a palavra de Deus, ele começa a angustiar-se. Primeira coisa que a passagem diz para nós: Jesus começa a entrar numa tristeza profunda. Diz assim que ele começa a entrar numa angústia profunda, a tal ponto, em outras passagens no Evangelho de São Marcos, que narra que ele começa a suar sangue. E muitos acham que Jesus nessa hora começa a sofrer, se angustiar e assim entristecer dessa forma, porque ele começa a ver que ele ia carregar a cruz, todo o seu sofrimento, que ele ia ser flagelado, que ele ia ser cuspido, que ele ia ser coroado de espinhos, que ele ia ter que carregar aquela cruz, mas na verdade não foi isso. Jesus ali, naquela hora, nesse monte, Jesus trava o seu maior combate. As pessoas acham que o maior combate de Jesus foi quando ele estava no deserto, sendo tentado pelo demônio. Mas eu preciso dizer nessa noite que o maior combate de Jesus Cristo foi este. Porque aqui, Jesus começa a se debater, sabe com quem? Com Ele mesmo. Jesus começa a angustiar-se, porque naquela hora ele sabe que ele não vai mais poder olhar para ele, nem fazer a sua vontade, mas que ele vai se entregar totalmente por amor de mim e de você. E nessa hora ele sente, ele sabe que toda a ira dos meus pecados, dos teus pecados e dos pecados da humanidade inteira vai recair e vai pesar sobre ele, para que nós fôssemos salvos, sarados, libertos. E nessa hora diz a palavra que ele entra em profunda tristeza e agonia. Meus irmãos, quantos de nós muitas vezes começamos a entrar numa tristeza? Muitas vezes o nosso coração se aperta. Você que está nos acompanhando em casa, é aquela angústia, aquela agonia,
o coração apertado. As pessoas me procuram e falam: Meire, é uma dor no meu peito, uma angústia. Eu acho que é coisa do demônio, ou eu acho que eu estou longe de Deus, ou eu acho. E naquela hora nós vamos orar e muitas vezes, sabe o que é? É a pressão do dia a dia, é a pressão da vida da gente. É as situações que muitas vezes a gente ouve, a gente passa, a gente vive, que nos traz momentos em nossas vidas de profunda tristeza e angústia. Mas nessa hora o que acontece com muitos de nós é que nós fugimos. Em vez de nós, como Jesus Cristo estava no monte, diz a palavra de Deus, e ele estava prostrado diante do Pai, diz a palavra, ajoelhado, prostrado diante daquele que ele sabia que podia tirá-lo daquela angústia e daquela tristeza profunda. Sabe o que acontece com muitos de nós? Nós nos tornamos Elias, que quando se angustiou, se entristeceu, saiu correndo, fugiu de perto de Deus, diz a palavra de Deus, e foi correr para debaixo de uma árvore, se esconder. E quando ele orou, ele só disse assim: Senhor, eu não suporto mais, tira a minha vida. É ou não é? Quantas vezes nós passamos por essa tristeza e por essa angústia, e em vez de nós nos prostrarmos e ajoelharmos e clamarmos aquele que pode nos consolar, aquele que pode nos tirar de... Sabe que nós fugimos, nós corremos, nós nos isolamos, nós queremos ficar sozinhos, nós dizemos: eu não quero mais viver, eu não tenho mais sentido para a minha vida, eu não tenho rumo para a minha vida. E daí a pessoa se fecha, se tranca no seu quarto e chora e não quer ver. Quem nunca? Quem nunca? Mas aqui Jesus vem nos dar uma lição muito grande nesse tempo de Quaresma, que quando ele entrou nessa tristeza e nessa angústia, ele estava no monte porque ele queria se encontrar com o Pai. Ele queria estar prostrado e estava ajoelhado diante daquele que era o único que podia tirá-lo daquela angústia, daquela tristeza. Eu não sei que tristeza o teu coração tem passado, minha irmã e meu irmão. Eu não sei que angústia você como mãe, ou você como pai, ou você como jovem, como filho, tem sofrido. Mas o que eu preciso te dizer nessa noite, Jesus Cristo está nos ensinando: dobra o seu joelho, e nessa hora chora diante daquele que enxuga as tuas lágrimas. Declare a tua angústia, a tua tristeza diante daquele que é o pleno consolo. Mas não para por aí. A palavra continua dizendo que o que Jesus faz? Jesus volta, olha para os seus apóstolos e vê que eles estão dormindo. E olha que interessante, diz a palavra que ele volta a orar. Sim ou não? Sim. Pela segunda vez, diz a passagem, Jesus volta a orar. E daí pela terceira vez, diz a palavra de Deus, Jesus volta a orar. Segunda coisa que eu aprendo com Jesus e com esta passagem: no tempo de angústia, no tempo de depressão, no tempo da tristeza, é hora de orar, é hora de perseverar na oração. Jesus olha para Pedro, para Tiago e para João e diz assim: eu não acredito que nessa hora de tristeza, de angústia, vocês não estão orando, vocês estão dormindo.
Vocês estão com os olhos pesados. Jesus diz para eles: quantas vezes quando nós estamos passando por momentos de crise, nas nossas casas, nas nossas vidas, no nosso casamento, com os nossos filhos, você jovem na tua área emocional, em vez de nós prostrarmos e corrermos para orar, Jesus foi 3 vezes, vou orar. Ele perseverou ainda mais em oração. Ele fez campanha de oração ainda mais. Quantos de nós nessa hora que estamos passando por problemas e dificuldades, nós abandonamos a vida de oração? Ou pior ainda, quantas vezes a gente só vem para orar mesmo firme quando nós estamos passando por uma provação, e depois que ela passa, a gente nem ora mais. Eu lembro uma vez, minha mãe era viva ainda, minha mãe tinha uma salinha de oração aqui na igreja, aqui na catedral, ali atrás, onde ela atendia as pessoas. E ela atendia 80 pessoas por mês, aqui dentro da igreja. E teve uma vez que tinha uma mulher de muita fé que estava pedindo oração para minha mãe. Ela estava com câncer no cérebro. E o médico já tinha desenganado ela. E aquela mulher veio e estava numa fé, orando. E ela foi curada por Jesus. Ela foi curada daquele câncer. O médico pegava os exames dela e não acreditava. Depois de mais ou menos 1 mês que ela tinha sido curada, a minha mãe viu ela um dia passando na rua, indo para casa, que a mãe ia a pé. A gente morava aqui perto. E a mãe perguntou para ela: cadê você, que eu não estou te vendo mais na missa, na igreja? E ela disse: eu tô meio afastada. E eu ficava pensando: meu Deus, aquela mulher foi curada de um câncer no cérebro. Quantas vezes nós não aprendemos com Jesus, e esse é o tempo da quaresma, o tempo de aprender com Ele, de que nessa hora de dor, de sofrimento, que estamos passando ou vivendo, é hora de orar. Quando a graça não vem, quando as coisas não acontecem, seja na nossa vida, seja na vida daqueles que nós amamos, é hora de prostrar o joelho, é hora de orar mais. É hora de perseverar ainda mais na oração. É hora de crer mais. Ontem uma pessoa dizia assim para mim: eu não estou conseguindo uma graça. Hoje eu recebi a notícia de que eu não consegui de novo. Eu acho que Deus não está me ouvindo. Eu disse: eu acho que você não está orando. Eu acho que você não está perseverando. Eu acho que você não está bombardeando o céu. Minha irmã, continua. E Jesus não para aí. Terceira coisa que eu aprendo com Jesus, que disse essa palavra. Jesus volta 3 vezes com os apóstolos. E os apóstolos estavam dispostos, ajudando Jesus na oração. E dizendo: Senhor, ouve a oração dele. Senhor, tira essa angústia do coração dele. Senhor, era isso que os apóstolos estavam fazendo? Sim ou não? Não. Eles estavam dormindo. Muitas vezes, quando nós passamos pelos momentos mais terríveis das nossas vidas, nós esperamos que aquele amigo, que aquela amiga, que aquele parente, que aquele um que é da família, esteja ali com a gente, dando força, dando ânimo. Só que ele não vem. Ela também não vem. E eu quero te dizer, com Jesus não foi diferente. Ele enfrentou a solidão, o abandono, não só na cruz naquele momento, mas Jesus enfrenta o abandono e a solidão quando ele sobe nesse monte e começa a angustiar-se, profundamente entristecer-se. Não espere, minha irmã e meu irmão, que ninguém vá nos momentos de crise piores que você passe na sua vida. Não espera que ninguém vai estender a mão para você, porque senão você vai ficar frustrado, frustrada. Você só precisa esperar de uma pessoa.
Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele não decepciona. A Bíblia diz assim: maldito o homem que confia em outro homem. A gente espera demais o socorro de outras pessoas e depois nós ficamos: ai, mas ninguém me ajudou. Conhece gente assim, sim ou não? Ninguém veio me socorrer. Poxa vida, eu ajudei tanto fulano quando ele precisou, mas quando eu precisei, cadê ele? Nossa, eu fiz tanto pelo grupo Raio de Luz, mas quando eu precisei do grupo, não foi ninguém me visitar, não foi ninguém. Não, está na hora de amadurecer espiritualmente. Está na hora de olhar e falar: quem tem que estar nos pés do Senhor sou eu. Quem tem que buscar sou eu. Terminando, a palavra de Deus diz, a mesma passagem no Evangelho de São Lucas, que quando Jesus está lá, prostrado, nessa agonia e nessa tristeza, Deus manda um anjo, e esse anjo vem e consola, e acolhe Jesus, e colhe todas as lágrimas de Jesus, e todo o suor de sangue que ele soa naquele momento. O anjo consola Jesus. Hoje nós não precisamos mais de um anjo que Deus manda para nos consolar, porque Jesus, quando volta para o Pai, Ele nos deixou o Espírito Santo. E a maior coisa que o Espírito Santo faz, a maior ação do Espírito Santo, sabe qual é? São duas. Primeiro, o Espírito Santo é o Consolador. Segundo, Jesus disse assim: o Espírito Santo descerá sobre vós e vos dará força. Por isso, quando nós estivermos passando pelos piores momentos da nossa vida, é nessa hora que nós precisamos lembrar: eu tenho um consolo, eu tenho alguém que pode me dar força, e Ele está dentro de mim, e o nome dele é Espírito Santo, e eu preciso clamar, e eu preciso pedir: vem Espírito Santo. Se alguém vier me ajudar, se alguém me estender a mão, glória a Deus, eu lhe serei grato eternamente. Mas se não, eu não estou sozinho, eu não estou sozinha, eu tenho o Espírito Santo de Deus, e é Ele que enxuga as minhas lágrimas, é Ele que me levanta quando eu estou prostrada, é Ele que me dá força e ímpeto para caminhar e para continuar. É o Espírito Santo de Deus que me levanta quando eu caio e parece que eu não vou ter forças, que eu olho e falo: Senhor, quanta humilhação, quanta coisa eu tenho passado e vivido, mas o Espírito Santo vai lá, segura nos meus braços e fala: vem, é eu que te fortaleço, é eu que te levanto, caminha, o caminho ainda é longo, vamos, anda. Você e eu precisamos todos os dias da ação do Espírito Santo. Eu estava lendo esses dias, para terminar, queria citar aqui para vocês duas últimas coisas. Primeiro, eu estava lendo esses dias a história de uma italiana muito linda, que é a Chiara Petrillo. Se você nunca ouviu falar dela, procura na internet. A história dela é linda. Ela é uma italiana jovem, ela vai para Medjugorje e ela conhece lá o seu futuro esposo. Eles casam, casalzinho jovem, lindos, apaixonados. Eles casam e logo ela engravida e tem seu primeiro filho. O primeiro filho dela nasce e ele é encefálico. Já na gravidez, os médicos pedem que ela aborte o filho e ela diz: não, eu vou continuar com a gravidez. E ela vai até o final da gravidez, e quando aquele bebê nasce, o bebê nasce, vive meia hora e morre. Depois Chiara engravida de novo, e Chiara, no seu segundo filho, ela descobre que ele tem um problema, ele não tem os membros. E ela leva essa gravidez adiante, e o seu segundo bebê nasce, vive
só um pouco de tempo e morre. Ela e o seu esposo vão atrás, fazem um tratamento para ver o que era. Ela engravida do seu terceiro filho. Eles fazem todos os exames, um filho saudável, mas quando ela está no seu 5º mês de gestação, ela descobre que está com câncer na língua. E os médicos falam do risco que todo o tratamento da quimioterapia e das outras coisas iriam fazer ao bebê, e Chiara decide que não fará o tratamento só depois que seu filho nascer. E quando seu filho nasce, Francesco, o primeiro filho se chamava, deixa eu pegar aqui, eu até anotei, Maria. O segundo que morreu se chamava Davi. E o terceiro, Francesco, porque ela era muito devota de São Francisco de Assis, inclusive se casaram em Assis. E quando Francesco nasce, Chiara já está no estado do câncer muito tomado, já tinha tomado o seu corpo inteiro, e Chiara recebe a notícia que irá falecer. Então Chiara deixa um bilhete escrito para o seu filho. Todo escrito que tem sobre a vida dessa mulher, e eu me emociono muito, porque todo escrito que ela deixou e que tem sobre a vida dela, em momento nenhum de todo esse sofrimento, ela se afasta de Jesus Cristo. Em momento nenhum Chiara reclama, em momento nenhum Chiara lamenta. E Chiara deixa um bilhete para Francesco, e eu quero ler para vocês. Ela diz assim: meu filho, eu vou para o céu para cuidar de Maria e do seu irmão Davi. Você fica aqui com o papai. De lá eu rezarei por vocês. Meu filho, você é especial e tem uma grande missão. O Senhor escolheu você. E eu estarei orando por você. Confie em mim, meu filho. Sua vida vai valer a pena. Quando eu preparava essa pregação de hoje, o Senhor colocava esta carta no meu coração e dizia: o que a Chiara disse para Francesco nessa noite, eu quero que você declame para os meus filhos naquela igreja. Diga para eles que sou eu que hoje digo para cada um que veio naquela igreja, que está aqui nos assistindo: a sua vida vale a pena. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas eu sei de duas coisas. A primeira, tem consolo e força de Deus para você. Segundo, confie no Senhor, porque sua vida vale a pena. Eu fui diagnosticada com 2 doenças muito raras. E semana que vem eu não tenho tratamento aqui. Meu tratamento é só em Curitiba. E semana que vem eu tenho que voltar lá. E a médica disse para o meu marido: eu tenho feito exames muito doloridos, sabe? E ela diz assim que... ela fala: meu Deus, ela fica muda. E ela tenta sorrir. E eu sei que está doendo muito. Eu não sei como é que ela suporta. Ela ainda fica... meu Deus do céu, a gente fica comentando aqui no hospital. Só que ela não falou para mim. Ela falou para o meu marido. E semana que vem
ela tinha adiantado para ele: eu já desconfio, eu quero que vocês venham aqui porque eu vou precisar falar para ela, mas ela vai ter que ir para a fila de transplante. E eu quero que você traga ela pessoalmente para receber a notícia. E sabe como eu fiquei com essa notícia? Nada. Sabe por quê? Por 2 motivos. O primeiro, porque o meu lugar não é aqui. Eu sei o que eu tenho lutado e para onde eu quero ir. Eu sei onde minha mãe está me esperando. Eu sei onde meu pai está me esperando. Eu sei tudo que eu tenho lutado e travado comigo mesma aqui para alcançar a morada que Jesus Cristo tem para mim. E eu sei mais ainda. Eu sei que basta uma palavra dele para que tudo mude e eu seja curada. Mas eu também não ligo se ele não me curar, porque o que importa para mim é que até o último minuto da minha vida eu esteja com ele. E eu quero te convidar a receber agora essa força e esse consolo. Você quer? Então fique de pé. Nós vamos orar e nós vamos pedir ao Senhor. É Ele quem dá, é Ele quem faz. E nós vamos pedir a Ele. Eu não sei o que você está passando, nem o que você está vivendo, mas eu sei o que Ele pode realizar se você agora abrir o teu coração. E se você acreditar que Ele é o Senhor da tua vida. Por isso, clame agora. Fecha os teus olhos e fala agora com esse Jesus que nos ensinou nessa noite o que é agonia, o que é tristeza, mas também Ele tem nos declarado hoje: eu tenho consolo, eu tenho força, eu tenho ânimo, eu tenho esperança para você, eu tenho cura, eu tenho milagre, eu tenho libertação, eu posso te sarar. Então por isso abre a tua boca e fala: Senhor, eu quero e eu preciso disso. A minha angústia, Senhor, é essa. A minha tristeza, Senhor, tem sido essa. Fala para Deus agora. Fala: Senhor, eu preciso. Eu não tenho ninguém. Muitas vezes, Senhor, eu tenho me sentido abandonado, sozinho, como você se sentiu naquele monte, naquele dia. Eu tenho me sentido, Senhor, como que se ninguém me visse, como se ninguém me ouvisse, como se eu fosse invisível, Jesus. Mas eu sei que os teus olhos estão sobre mim. Por isso nessa noite eu te clamo, Senhor. Olha para a necessidade da minha alma. Fala, minha irmã, e fala, meu irmão. Como Jesus estava naquele monte, se sentindo não só abandonado, mas angustiado, triste, profundamente ferido. Mas só que a palavra que ele declarou foi: mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Nessa noite, Jesus, nós, o teu povo nessa igreja, nós dizemos: faça a tua vontade nas nossas vidas, Jesus. Faça, Senhor, a tua vontade nas nossas vidas.